Olá pessoal, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal no YouTube, uma realidade espiritual Jussir Sartor, e vou trazer mais informações sobre o tema anterior que eu já tinha abordado, sobre os pesquisadores de OVNIs, sobre essas pessoas que se dedicaram, muitos uma vida inteira a esse assunto e ainda se dedicam, para trazer a informação para o ser humano atual sobre essa realidade que é extraplanetária e às vezes é extrafísica também. Então, por que isso está sendo importante? Eu considero particularmente importante. Porque há um aumento bastante grande do número de avistamentos, de filmagens, de fotos, de testemunhas sobre o avistamento de naves, sobre o contato com seres extraterrestres, coisa que sempre aconteceu, só que de uns anos para cá isso tem aumentado e isso está relacionado diretamente com a transformação que estamos vivendo no planeta Terra, onde seres extraterrestres, através do trabalho constante com terrestres e seres muito evoluídos, inclusive do plano sutil, do plano espiritual superior, em conjunto com esses seres que nem sempre têm corpo físico, muitos não têm esse corpo físico, mas se materializam em dado momento com uma determinada função para trazer ajuda a essa humanidade nesses momentos de perturbação que estamos vivendo aqui nesse planeta, de mudança, de sutilização do planeta. Então, entre vários pesquisadores famosos, eu destaquei mais alguns outros, como o Paul Hellyer, que foi ministro da Defesa do Canadá por vários anos, conselheiro do governo canadense, e que desde os anos 2000 ele trouxe a informação mais detalhada, mais explícita sobre a realidade que existe da existência desses seres extraterrestres. Então, entre outras coisas, ele costumava dizer que nem diz ali nesse slide, seres de outros planetas sempre tentaram nos ajudar e o ser humano interpretou como ameaça. Eles estão muito adiantados em relação a nós, poderíamos aprender muito com eles. Então, vocês veem, ele desencarnou o ano passado, com 98 anos, então uma pessoa bastante séria, uma pessoa bastante compenetrada na sua tarefa, até pela experiência dele, o Paul Theodore Hellyer, que como ministro, como eu disse antes, ministro canadense por vários anos, e ele desde que teve uma experiência numa noite com a esposa dele e alguns amigos, onde ele viu uma nave muito evidente, muito explícita, que se mostrou para eles, ele começou a se dedicar a uma pesquisa mais profunda sobre o assunto. Ele, entre outras coisas, ele afirmava que o ser humano tem que aprender a conviver com espécies mais avançadas em nome da nossa própria sobrevivência como humanidade. Em várias pesquisas que ele foi ajuntando ao longo dos anos, tudo foi confirmando que esses depoimentos, a grande maioria, claro, existem depoimentos que são distorcidos, inventados, que são fantasiosos, mas obviamente usou critérios, ele e a equipe dele, para se certificar de que muitos depoimentos e fotos e vídeos eram originais, não eram fraudes, né?
Imagina uma pessoa no nível dele, a formação dele como político, escritor, engenheiro, ministro canadense, então certamente ele tinha todo um critério para averiguar se tais depoimentos seriam sérios ou não. Então ele costumava dizer que os UFOs são tão reais quanto os aviões que voam sobre nossas cabeças. Então, para ver, não existe muita dúvida, né, de parte de quem realmente investiga. Quem não investiga, quem não lê, quem não se dedica ao assunto, com certeza fica com dúvidas, fica achando que tudo é invenção, que é fantasia. Os filmes colocam como fantasia, trazem histórias, mas para quem realmente começa a se dedicar é como com a espiritualidade. Quem realmente estuda a espiritualidade, se aprofunda, não tem dúvidas de que existe reencarnação, que existe um plano espiritual, e muitos desses seres extraterrestres são tão evoluídos que eles não têm mais corpo físico, seriam como aqueles que nós aqui chamamos de desencarnados, seres extrafísicos que vivem numa outra dimensão, uma dimensão sutil. Aí nessa foto tirada dos céus de Moscou há anos atrás, mostra evidente, né, uma nave disfarçada entre as nuvens ali, sabe lá, fazendo algum trabalho, alguma função sobre a cidade, né? Outra pessoa bastante conhecida, talvez muitos de vocês conheçam, já ouviu falar, é o Nick Pope. Nick Pope é um inglês que nos anos 90 ele foi ministro da Defesa da Inglaterra e teve, entre outras funções, a de investigar sobre justamente esses depoimentos, as testemunhas, as fotos, os vídeos de pessoas que tinham visto alguma nave, algum ser extraterrestre. E ao longo dos anos, das investigações que ele fez, ele passou então a constatar a veracidade de muitos desses depoimentos e, deixando de ser ministro da Defesa, ele passou então a integrar equipes de pesquisa sobre ufologia e até hoje ele participa de canais que falam sobre documentários da ufologia. Então, ele foi ministro da Defesa da Inglaterra de 91 a 94, escreveu vários livros sobre o assunto. Outra pessoa também de bastante destaque para quem estuda, lê sobre ufologia, foi o general Uchoa, general do Exército Brasileiro, já desencarnado há alguns anos atrás, e ele escreveu vários livros, se dedicou à pesquisa da ufologia, da parapsicologia. Inclusive um dos livros dele, a capa está ali, a Parapsicologia, os Discos Voadores. Foi uma pessoa que se dedicou e teve também contatos na fazenda dele, onde ele contatou com seres extraterrestres, primeiro com luzes vistas no céu, depois essas se aproximaram e depois houve contato mental, telepático dele com esses seres, coisa que é relatado nos livros que ele escreveu. Tem várias palestras, inclusive no YouTube, onde ele participou de grupos de debates, de certos documentários. Então ele escreveu, entre outros, o nome completo dele é General Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa. Ele foi engenheiro de formação do Exército Brasileiro.
Entre outros livros, ele escreveu também Além da Parapsicologia, Quinta e Sexta Dimensões da Realidade, A Parapsicologia e os Discos Voadores, o caso Alexânia, Mergulho no Hiperespaço, entre outros livros que ele terminou produzindo. Outros dois famosos também na área da ufologia aqui no Brasil e a nível internacional também é o Ademar Gevaerd, que foi o criador da revista UFO, jornalista, editor da revista UFO. Já participou também de vários documentários, vários debates sobre o assunto ufologia. E à esquerda ali o Marco Antônio Petit, também colaborador da revista UFO até 2018, e que também é um escritor, pesquisador, ufólogo, que escreveu vários livros bem interessantes, livros clássicos sobre acontecimentos ufológicos, como sobre a aparição do ET de Varginha, em Minas Gerais, a Operação Prato, que aconteceu nos anos 70, no norte do Brasil, envolvimento de militares e também da NASA. Então são duas pessoas que colaboraram e colaboram bastante com a ufologia aqui no Brasil e também, claro, para nível exterior, né? Então o Gevaerd, ele fundou a UFO Magazine em 1988 e ele também fundou a Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, entre outras tantas atividades, né? O Petit, o Marco Antônio Petit de Castro, eu mencionei antes, então escreveu livros, pesquisas sobre a Operação Prato, a Noite Oficial dos UFOs, que foi a aparição de vários UFOs perseguidos inclusive por caças da Força Aérea Brasileira nos céus de vários estados, onde inúmeros UFOs apareceram, voaram para cá e para lá, foram relatados, filmados, inclusive com relatos de militares, só que sempre em sigilo por ordens superiores, né? Ele escreveu, entre outros livros, o Marco Antônio Petit, a UFOs, Espiritualidade e Reencarnação. Então vocês veem a ligação direta que existe entre, para quem começa a se aprofundar no assunto, entre a espiritualidade e a ufologia, porque tudo está interligado, são manifestações de seres mais evoluídos, muitas vezes desencarnados, e que eventualmente, conforme a necessidade, se materializam para realizarem suas tarefas de ajuda à humanidade, de ajuda ao planeta Terra. Aí vemos 4 americanos que fundaram a Academia para as Estrelas, o Christopher Mellon, o Luiz Elizondo, o Stephen Justice e o Tom DeLonge. Então, 4 pessoas que em 2017 resolveram fundar essa academia, e eles, em 2017, eles resolveram iniciar essa etapa, e o Tom DeLonge, que foi líder da banda, baterista, né, da banda Blink-182, anunciou então a criação do To The Stars Academy com o objetivo de pesquisar os OVNIs, as aparições de OVNIs. A presença do Luiz Elizondo, que trabalhava no Pentágono, tinha a função de trabalhar na investigação dos avistamentos por parte de militares, né, avistamentos de OVNIs, de naves, por parte exclusivamente de militares. E ele terminou saindo do Pentágono, pelo menos é o que dizem,
para, por estar um tanto insatisfeito, e passou a integrar essa equipe de pesquisa, de certa forma, independente. Luiz Elizondo trabalhou muitos anos no Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do governo norte-americano, porque eles consideram ameaças, né? Eles consideram a possibilidade de seres extraterrestres estarem aqui na Terra para atacar, dominar, enfim. Se eles quisessem, se esses seres extraterrestres, os vários tipos de seres extraterrestres que estão aqui na Terra quisessem isso, eles já teriam feito há muito tempo atrás, há muitas décadas atrás, porque eles sempre foram muito superiores em tecnologia em relação a nós, terráqueos. Então, por aí se vê que a intenção deles não é dominar a humanidade, não é dominar a Terra, explorar, como muitos filmes, inclusive, mostram nas ficções, né? Porque realmente, se fosse que nem o famoso filme, né, Independence Day, se fosse realmente isso, a intenção dos extraterrestres, nós já estaríamos submissos a eles ou a várias raças extraterrestres há muito tempo. Então se vê que tem uma ordem superior, uma guiança superior, seres muito mais evoluídos que permitem ou não certas coisas. Assim como nós aqui encarnados, nos é permitido certas coisas e outras não. Se fizermos coisas erradas, terão consequências. Vamos gerar karma, esse karma se volta contra nós e nós sofremos as consequências desses atos. A mesma coisa acontece a nível universal, onde seres extraterrestres têm limites, por mais evoluídos tecnologicamente, mas maldosos moralmente, ou de pouca moral, eles têm seus limites. Existem seres mais evoluídos que colocam leis cósmicas, que colocam, propriamente dito, os limites, né? Então, não é como muitos pensam, que eles podem chegar num planeta, atacar, destruir, explorar a moda louca, sem nenhum controle superior, sem nenhuma coordenação, né? Então existem seres muito evoluídos que estão sempre de olho no universo, na evolução do universo como um todo. Outro integrante desse To The Stars Academy é Christopher Mellon, que foi consultor do Pentágono, dizem que ele foi membro da CIA também, talvez ainda seja. E o Stephen Justice, é um especialista em tecnologia aeroespacial. Então, são tudo pessoas que passaram então a investigar esses fatos ufológicos, ou investigam já há muitos anos, de uma forma muito séria, muito criteriosa, baseada inclusive em métodos científicos, para ver se essas informações fecham com a realidade dos fatos, né? Então aqui na sequência, o que aconteceu? Esse pessoal aí do To The Stars Academy começou a trazer à tona, entre outros fatos, que em novembro de 2004, pilotos de caças F-18 da Marinha Norte-Americana observaram por um longo período de tempo OVNIs sobre águas internacionais próximo à ilha de Guadalupe, no México. Esses pilotos estavam em exercícios de treinamento e eles avistaram um objeto apareceu no radar, né, do porta-avião Nimitz, e aí eles já mandaram
alguns caças que estavam em exercício já no ar para esse ponto. E então dois caças, um deles pilotado por David Fravor, um experiente piloto, inclusive comandante, um dos comandantes. E eles foi averiguar o que estava acontecendo. Ele e uma outra piloto que não quis se identificar, eles, ao chegarem no ponto onde aparecia no radar o objeto não identificado, eles puderam constatar que o mar ficava borbulhando, isso de dia, plena luz do dia. E o mar ficava borbulhando como que se ele estivesse fervendo, formando um círculo em alto mar. E eles chegaram a pensar, os dois pilotos sobrevoando a região ali, que se tratava de algum submarino, alguma máquina que estava fazendo alguma atividade que ia vir à superfície. E para surpresa deles, o objeto que estava borbulhando o mar, as águas do mar, borbulhando ou mexendo as águas do mar, simplesmente se revelou com um objeto branco, circular, que um formato de tic-tac, que eles disseram, como aqueles relógios grandes, né? Com uns 12 metros de comprimento. E esse objeto começou a fazer manobras incríveis para os pilotos, na frente dos pilotos, demonstrando uma agilidade fantástica, de velocidade, de autocontrole, de movimentação, bem na frente dos pilotos. Os pilotos acompanhavam esse movimento todo desse objeto e inclusive filmaram por vários minutos de dentro do caça deles mesmo. Esse objeto subia, descia subitamente, disparava para a direita, voltava ao ponto central, disparava para a esquerda, voltava. Então, talvez vocês tenham visto alguma dessas imagens, foi bastante falado, ficou bastante famoso. Aqui a foto bem conhecida, né, de uma das partes da filmagem. E então, em mais um avistamento desses pilotos do F-18 em novembro de 2004, costa do México, perto da ilha de Guadalupe. Então isso aí veio à tona, foi divulgada pela mídia mundial, essas fotos, essas filmagens, e em cima disso aquele pessoal ali da Academia para as Estrelas que eu mencionei antes, começaram a pesquisar e a entrevistar, inclusive saiu documentários no canal History sobre todas essas pesquisas, a tomada de depoimentos. Claro, muitos acham que pelo fato de ter saído no canal History e tal, é uma coisa sensacionalista, mas é uma forma de divulgar acontecimentos que na mídia normal até foi falado também nos grandes canais de notícias do mundo inteiro, mas quando é feito um documentário produzido com detalhes para mostrar o que aconteceu, se vê que a coisa é bastante séria, né? E é um alerta, ficou como um alerta para as defesas, né, norte-americanas, que estão sempre muito preocupadas com suas defesas, e também uma evidência para o planeta Terra, né, de que existem esses seres estão aí, estão cada vez mais se manifestando através de suas naves, através das suas energias. E aqui no caso a evidência, né, do objeto no centro, que ele girava constantemente, então ele não tem exatamente um formato daquele típico de disco com a parte saliente em cima, mas isso saiu assim na filmagem, porque ele estava sempre em constante movimentação. Vocês veem também uma energia ao redor desse objeto.
campo de energia ao redor do objeto. Então, tudo isso faz refletir bastante, né, sobre o que é mentira, o que é verdade, o que é realidade ou não. Temos aqui também, separei para vocês umas fotos muito interessantes daquilo que pelos astrônomos são chamados de sprites, que são essas espécies de descargas elétricas no céu. Mas o interessante é que essas descargas se manifestam em dias de céu aberto, sem concentração de nuvens. Seria uma espécie de relâmpago, mas relâmpagos muito rápidos, que só fotógrafos experientes ou por acaso vão tirar a foto de alguma coisa e terminam registrando esses campos de energia. Então vocês veem, olha que interessante a evidência das energias de naves trabalhando também. É um assunto bastante controverso, mesmo entre o pessoal que pesquisa a questão do tempo, né? Os meteorologistas, por querer entender o que significa isso. Ao meu ver, é a evidência das energias das naves trabalhando em diversos momentos, em diversas formas, se manifestando de um lado ou de outro, que nem essa foto, onde o fotógrafo Martin Popek descreveu como houve uma tempestade de raios convectiva de mesoescala sobre a Eslováquia, cerca de 250 quilômetros distantes de mim. Eu apontei minha câmera nessa direção e consegui capturar este fenômeno sobre as montanhas Tatras. Então, parece um show de fogos de artifício, né? Mas tudo acontece muito rápido, com concentrações de energias muito evidentes de um lado e de outro, mostrando as atividades dos amigos maiores, como eu costumo chamar de amigos maiores, né? Esses seres bem mais avançados que, junto com os terráqueos também mais avançados, desencarnados, estão aí ajudando a humanidade. Aqui a sugestão de 3 filmes, talvez vocês já tenham assistido: Contato, aqui na parte superior, com a Judy Foster, A Chegada e Área Q, que é um filme gravado aqui no Nordeste brasileiro, uma região que de fato existem vários relatos de avistamento de naves de parte de várias pessoas, alguns fenômenos de abduções também, e A Chegada e o Contato são mais ficções, mas bem realistas, bem interessantes. Eu particularmente gostei muito da Chegada, Arrive, né? Onde tem todo um ensinamento ali profundo sobre o que somos, sobre qual a intenção que nós terráqueos temos em relação a outras inteligências. Isso, claro, entre outros tantos filmes bons que existem, que foram produzidos, entre alguns outros tantos também ruins, como aquele que mencionei antes, Independence Day, com aquele sensacionalismo, aquele aspecto de guerra. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês hoje, essas informações de uma forma bem resumida. Algumas pessoas que eu achei interessante destacar no vídeo anterior e nesse aqui também, falando sobre o assunto, que é bem vasto, é um assunto de pesquisa de uma vida inteira e, portanto, muito sério. Não é conversa para fantasia, para pessoas alucinadas, que têm problemas mentais, como alguns pensam, né? É um assunto muito sério, levado a sério por cientistas, astrofísicos, enfim, militares, ufólogos do mundo inteiro.
Então, se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro.